estamos de volta. E antes de a gente conversar com a nossa primeira entrevistada de hoje, eu quero mandar um beijo para a nossa querida Dani Potter, lá da Prima Cosméticos, que hoje está de aniversário. A gente tem uma foto aí para mostrar dela, parabenizando, né? Felicidades para ela, sucesso, que Deus ilumine muito a vida dela, que ela seja sempre essa empresária de sucesso que ela é e com todo esse carisma que ela tem. Dani, um beijo para você, feliz aniversário. E com os parabéns que eu tô dando para ela, eu já cumprimento todos que são de aniversário nesse dia, nessa semana, né? Nesse mês que está chegando. Aí tem muita gente de aniversário e a gente vai falando durante o programa. Dani, beijão para você, viu? Bom, e agora a gente vai conversar com a doutora que já está aqui, a doutora a advogada Michele Martins Silva. Ela vem falar sobre o lançamento de um livro dela, de um assunto, acho que é muito importante para todos, né? Que pensam em construir uma família, ou, na verdade, que já estão nessa situação, que é sobre o casamento ou a união estável. Esse é o título do livro dela. Tudo bem? Tudo. Seja muito bem-vinda hoje aqui no Melhor da Tarde. Então, doutora, já aproveitando esse ensejo para falar do livro, né? O que levou, né, a doutora a buscar esse assunto, essa temática para escrever essa obra? Então, eu comecei a observar vários casos concretos, né, no escritório, que pessoas vinham me perguntar qual seria a melhor opção para elas, né? Porque algumas tinham filhos, herança, outras não tinham, né? Então elas queriam saber qual que era a melhor opção. Se seria, na verdade, um casamento, feito o contrato nupcial, tudo mais, ou simplesmente um contrato que pode ser feito, isso a gente vai abordar, dentro da união estável, seria isso? Sim, porque na união estável você também pode escolher os regimes, né? Qualquer regime de bens que você queira optar para reger o patrimônio, né, da família. Poderia ser separação total de bens, comunhão universal ou separação parcial. Então, a pessoa pode escolher na união estável também, como ela pode no casamento. Acho que essa é a dúvida também muitas das pessoas, porque às vezes elas casam, não, né? Elas vivem em união, elas juntam seus paninhos e elas acabam nem se atendo a isso, né? Se atentando a esse fato. E aí, na hora que geralmente a gente vê que isso acontece, na hora que isso rompe, essa relação rompe, é que elas observam que poderiam ter tratado de formas diferentes, né? Sim, porque evita que futuramente elas possam ter brigar, sabe, ter litígios, né, que não são necessários, porque o patrimônio em si, se você já prevê antes, né, você evita bastante discussões no futuro, e inclusive em caso de falecimento de alguma das partes, né? Ah, sim. Entrando nessa, né? Dentro da união estável, se a pessoa ela não fez um contrato nupcial entre as partes, não sei se seria esse o termo, né? Mas ela não fez um contrato alegando que ela estava em união estável, estabelecendo regime de casamento, de regime de convivência, pode-se dizer assim, que ela estava vivendo. Qual seria o que ela caberia para ela a partir do momento que dissolvesse essa união? Então, seria um contrato de convivência que ela iria fazer, né? E eles iriam estipular o regime de bens, qual o melhor que eles gostariam, porque às vezes o casal, né, um ou outro quer ter total mexer com os bens sozinho, né? Digamos, você compra bens só para você vai conseguir comprar, vender, né? Negociar isso, por autonomia própria. Isso. E não gostariam de partilhar durante, então eles podem estipular isso também no contrato, né? E esse contrato vai reger outras coisas também, como pensão, como possível guarda de filhos. Você pode colocar o que quiser, né, entre vocês dois. E não necessariamente estaria casando, né? Não. Seria simplesmente um contrato dessa união formalizando. Se ela não faz, ela entra no regime de bens? Comunhão parcial de bens. Parcial de bens. E esse contrato ele chama contrato de convivência. Contrato de convivência. Isso. E hoje, quais são os regimes que a gente tem dentro de um relacionamento, tanto para casamento quanto para união estável? Então, tem comunhão parcial de bens, que é o normal, né? Que todos os bens que vocês constituírem, digamos que o casal constitui durante a união é dividido meio a meio, tá? Esse é o mais comum? Esse é o mais comum. Parcial de bens. Em regra, hoje, se você for casar, né, ou se você não tiver contrato de convivência na união estável, vai cair dentro desse regime, né? É o regime legal hoje.
Também tem o regime de comunhão universal de bens, que todos os bens que você tinha antes do relacionamento e durante o relacionamento vai dividir ao meio. Ok. Tem também o regime... Aí engloba a herança também, né? Em herança, pessoas, a partir do momento que se separou, se é na comunhão total, ela também vai partilhar a herança. Que isso não acontece na parcial. Daí também tem o regime de separação total de bens, que seria o quê? Os bens que você tinha antes da união e os bens durante o relacionamento vão ser de cada um. Digamos, os seus eu não vou... o seu marido, digamos, não vai partilhar os seus bens. Eu comprei a casa está no meu nome, ela é minha. Isso, exatamente. E o carro está no nome do seu parceiro, seu marido, é dele. Assim seria, né? Sim, as dívidas também, separa tudo. Então, vocês se separaram, cada um fica com seus bens. Né? Tem o regime de separação final dos aquestos, que seria o quê? Na verdade, são dois regimes que estão mesclados. Né? Durante a união, funciona como o regime de separação total. Cada um pode mexer com seus bens. E quando separa, vai para o regime de comunhão parcial de bens. Que é porcentagens, aí dividem tudo. Tem muitas contas dentro desse regime. Acho que esse é o menos utilizado. Esse é o menos, até porque as pessoas não têm muito conhecimento, né? Precisa de um contador para fazer a separação. Mas que bacana. E o assunto, né? Teve alguma pesquisa com pessoas, na hora de escrever essa obra, com pessoas falando sobre seus relacionamentos? A doutora utilizou isso ou foi só na busca de autores? Na verdade, foi busca de autores e eu criei casos hipotéticos, né? Casos também de experiência profissional que vieram no escritório. Então, a partir disso, eu também fiz várias pesquisas. Então, eu cheguei a algumas conclusões de como solucionar esses casos. Porque, na verdade, o casal, ele que vai escolher qual que vai ser o melhor regime para ele. Porque vai depender da intenção do casal. Né? Vai depender da como que ele gostaria de reger o patrimônio, né? Então vai depender de tudo isso. Se, digamos, um exemplo, você tem um filho de um relacionamento anterior e o seu marido, né, não tem filhos e você tem bens anteriores ao casamento. Então qual vai ser o melhor regime para vocês, né? Sendo que a sua intenção aqui é proteger a sua filha, o seu filho, se caso a sua união, que hoje a gente fala isso, né? A gente tem um instituto, né? Casamento, a união estável, como uma coisa para a vida toda. Só que a gente vê que de fato isso não acontece, né? Hoje isso, as pessoas realmente, como o nome diz, o casamento é um contrato. Tanto o casamento quanto a união estável, enquanto eles estão vivendo bem, A partir do momento que não se dão, né? Separa-se, cada um vai para o seu lado. E aí é onde está a importância, que eu achei muito interessante a obra da doutora, porque ela trata bem desse assunto, né? Vamos ter atenção antes, para depois não sofrer das consequências, né? Vamos se prevenir, porque às vezes quem mais sofre são os filhos, ou você sofre desnecessariamente, brigando por um patrimônio que, né, na verdade, porque você vai brigar com uma pessoa que você viveu anos por causa de um patrimônio. Não faz sentido. Então, se você puder prevenir, né, é muito melhor. Evita muitas discussões posteriores. Então tá, outra questão que eu acho que é bem importante até para as pessoas de casa saberem, né? Estão vivendo em união estável, né? Você convive com a pessoa, tem essa intenção de casar. Mas tem outras pessoas, doutora, que às vezes elas não estão vivendo junto, mas elas têm a intenção de casamento. Isso pode ser comprovado também como uma união estável? Sim, na verdade, essas pessoas que vivem junto, elas já estão em união estável, se elas preenchem os requisitos necessários legais. Isso, mas a pergunta eu digo assim, ó, hoje, digamos que eu tenho um relacionamento, vou me colocar como exemplo, né? Não sou casada, não moro com a pessoa, mas eu tenho a minha intenção de casar com ela, né? Ou viver em união estável no futuro. A gente compra apartamento, né, juntos, está pagando sua parcela, compra alguns bens, vamos dizer assim, em conjunto. Isso caracteriza uma união estável? Se vocês têm uma convivência duradoura, né, contínua, vocês têm intenção de formar uma família, né, vocês não têm impedimentos, digamos, você não é casada, então você já está em união estável. Mesmo que não esteja morando junto? Sim. Não é um requisito, né? Então aí também poderia estar fazendo esse contrato. Com certeza, pode fazer o contrato de convivência, eu acho muito importante, sabe? E se um dia você precisar ter uma declaração, né, judicialmente, você também pode pedir,
uma declaração judicialmente, que vai ter uma declaração que vocês têm união estável, que pode valer para terceiros, né? Que bacana. Doutora, e a obra da doutora, né, que escreveu sobre o assunto, né? Casamento ou união estável? Onde é que as pessoas podem estar encontrando? Então, tem na editora Univale, né? O livro foi pela editora Univale? Foi. E também tem nas livrarias catarinenses. Ai, que legal. Deixa eu até mostrar para as pessoas que estão em casa, né? Quem ficou interessado no assunto, que eu acho que isso é muito importante, né? A gente ter instrução, né? Ter conhecimento, isso não é demais. E isso é um assunto que eu acho que até para os próprios, a gente falou aqui muito em união estável, mas até nos casamentos, né? A hora que a gente vai casar, é aquele amor, aquela felicidade, né? Para sempre, né? Até que dure. E aí a gente não pensa muito sobre isso, mas eu acho que isso hoje tem que ser bem atento, né? A pessoa tem que ficar bem atenta. Sim. É isso, doutora? Sim. Que bom. Então, pessoal, gostou? O livro tá aí, tá nas bancas para você, nas livrarias catarinenses e também na Univale, né? Sim. Então, uma obra bem legal, eu até fiquei bem interessada em ler para a gente conhecer, pelo conhecimento, né? A gente vê aqui que tem historinhas bem... A leitura é fácil dele, Sim. né? A pessoa vai compreender, é fácil. Tem ilustrações para facilitar, né? Isso aí facilita e ajuda você e muito. Doutora, eu quero agradecer mais uma vez a presença aqui. Eu acho que o assunto família é bem importante, né? Sim. Até quando a gente tiver alguns questionamentos, a gente vai entrar em contato com a doutora, para a doutora vir aqui responder para a comunidade. Será um prazer. Tá bom? Bom, pessoal, vamos rapidinho para o intervalo. Na sequência a gente volta, porque tem muito mais para você conferir hoje aqui no Melhor da Tarde.